Vamos lá, então, Tuco, já que, igual eu falei, né, o assunto é Então, esse bora mesmo. lá. Uhum. E, Vamos dar uma introdução aí do que seria o tal dos vícios, né? Porque quando a gente fala de vício, a primeira coisa que vem, assim, geralmente é algo errado, né? O vício é algo uhum. muito errado, é feio, né? Sim. Não é aceito. Então fica muito. É. Eu não uso essa palavra sombra tem muito tempo, né? Mas é como se isso ficasse sempre muito nas sombras, esse assunto, né? Tipo, Sim. é, eu não vou falar dos meus vícios, né? E acho que a palavra que me vem é vergonhoso. É vergonhoso Vergonha, falar dos vícios. sim, É. muito vergonhoso. E assim, Pra gente acabar com esse tabu, as pessoas podiam já escrevendo aí quais são os vícios delas, né? Pra gente já ficar sabendo aí, já uhum. mostra, já bota pra geral aí, né? Qual vício que você tem, É. que você percebe que tá aí, né? Então, só para contextualizar, o que que seria o vício? Né? O que que seria o vício para você, assim? O que que você vê como vício? Para mim, é assim, a primeira coisa que me vem como vício são comportamentos. É claro que depois de estudar, mas assim, falando de forma bem leiga, assim, o que sempre me vinha como vício eram comportamentos que eu tinha e tinha vergonha de assumir. Né? Dos meus, dois vícios mais claros para mim eram o vício do álcool e o vício do sexo, né? Do vício da pornografia, Sim. vício do, do desejo sexual. Né? Era uma coisa que eu não tinha controle. Né? E antes de a gente falar da questão do controle, o quanto foi para mim, o cigarro para mim era um vício vergonhoso. Eu tinha vergonha de, tipo, de a galera me ver fumando, sabe? Ah, quem tuco fumando, bebendo, me imaginar sendo o tarado, sabe? Era essa imagem Sim. do o tuco vergonhoso, sabe? E isso remonta um monte de experiências, né? Eu me lembro a experiência da masturbação quando criança era uma coisa que me amedrontava. E o interessante é que esse foi meu primeiro vício. Aí depois que eu experimentei cigarro, experimentei bebida, e parece que esses dois me davam vazão para esse vício anterior. Então, para mim, assim, os meus vícios estão muito mais ligados a essa coisa meio que religiosa do pecado, né? É, e assim, não é fácil lidar com isso. Né? Não É mesmo. uma vigilância, para mim, constante. Se a gente for passear, né, pela questão dos vícios, eu lembro que a gente pode pegar aí agora a questão da filosofia clássica, né, que é algo que eu estudo muito. E quando Aristóteles, por exemplo, vai começar a falar sobre as virtudes, é como se o vício aparece como aquilo que aprisiona o homem, né? Ele tira ele do livre-arbítrio, né? Ele não tem mais o livre-arbítrio. Uhum, Então, a virtude seria algo que ele compartilha com ele mesmo e com os outros. Então, aí entra o contraponto do vício e da virtude, né? É isso aí lá em 3.000 anos atrás, né? Que a gente vai ver. Depois aparece a igreja que vai trazer para gente as questões dos pecados, né? Então, uhum, aí que, na verdade, os pecados são instintos que a gente tem, né? Os instintos que a gente tem, eles viram pecados. Aí vai sendo colocado o uhum, vício para compensar a forma da gente não pecar, né? Mas ele vai estar aí uhum, porque são instintos, né? Igual a sexualidade é um instinto, entre tantas outras que a gente tem. E depois a psicologia vai começar a trazer para a gente alguns argumentos, né, do inconsciente, como que a gente procura compensações, né, o tempo inteiro, como que nós vamos trabalhar esses vícios. E é muito engraçado quando fala de vícios, porque lá, de modo arcaico, né, falando isso, é como se os vícios fosse algo que é amoral, né, ou seja, não tem moralidade, né? Não tem muita uhum. moral. Quem é viciado em algo. Quem é virtuoso tem Sim. moral. Só que com o decorrer dos tempos, né, com essa questão do pecado aparecendo assim muito,
Hoje em dia mesmo, os vícios vão transmutando com o tempo, né? Como se fosse forma de a gente reajustar na realidade, né? Tipo, as compensações que a gente procura hoje para dar conta, muitas vezes, daquilo que a gente sente, né? E que tem vindo aí como demanda no nosso dia a dia. É como se fosse um afastamento, às vezes, do mundo real. A gente cria certas ilusões, né? Que o vício traz uma compensação muito rápida, né? Ou seja, de algo que a gente procura, que a gente vai falar depois o que seria isso, né? Mas através de hábitos e rotinas, quando a gente vê o nosso livre-arbítrio, a gente já está habitando, né? O vício. É como se fosse... Ele é tão natural quanto respirar. Então, eu não questiono mais, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu vejo muito de vício, assim, de um modo geral? Para a geração dos nossos pais, talvez o álcool e as primeiras drogas fossem mais vigentes, né? Agora, pra gente, hoje a gente tem a pornografia como algo, assim, muito, muito evidente nesse momento, né? Os gamers, né? O videogame, rede social, né? Então, tudo isso aí é colocado dentro de um vício. A facilidade de se fazer compra, tem um monte de coisa que a facilidade que se tem de buscar atenção, né, com as redes sociais, no fundo quando a gente posta uma foto, o que a gente está buscando é uma chuva de endorfina ali. Olha, ai, mais uma curtiu, né? E é quase, se você perceber a respiração, ela tem uma respiração lembrando o lance do orgasmo, sabe, ai, fulano, né? E é louco como que esse preenchimento, né, dos comportamentos traz uma experiência de preenchimento interno. Sim. É como se essa busca, o vício, né, seria uma paixão que a gente tem, vamos colocar assim, né? Os vícios, na verdade, são paixões. Então, eu olho para aquilo com paixão mesmo. Quando a gente está apaixonado, vamos colocar assim, né? Quando a gente conhece alguém e se apaixona, geralmente a gente só vê o que aquele objeto tira da gente, né? Então, a gente não vê o que ele é mesmo de verdade. O que ele tá... como a gente se sente. Então, naturalmente, quando a gente posta uma foto, quando a gente procura pornografia, quando a gente procura algo, uma droga, seja ela qual for, né, lícita ou não, a gente está procurando um prazer, né? Na verdade, é o resultado daquilo que vai me favorecer, né? Que vai me trazer algo que para a gente é muito precioso, que é a conexão, né? E, no fundo, a gente está querendo só se conectar com algo, né? E é louco como que é paradoxal, porque quando eu busco um vício, eu não estou de fato me conectando, né? Eu estou me vinculando com uma ideia de conexão. E eu acho que é esse. Tanto é que tipo, o que eu mais vejo quando eu estou num trabalho o quanto eu tinha medo, o quanto eu tinha medo que as pessoas descobrissem quem era o Tuco real, que era o que eu consumia álcool, que fumava que nem louco, que tinha suas taras. E eu falei, essas pessoas não vão se conectar comigo. E olha que loucura. E o que eu percebo nos meus trabalhos, o quanto mais eu me exponho de fato e mostro o Tuco raivoso, o Tuco que tem tara, o Tuco que tem vícios, as pessoas conseguem se aproximar de mim. Elas se sentem mais próximas, porque de alguma forma narcísica, né? Ela fala assim, nossa, ele falou. Sabe, parece assim, ó, a vergonha que ela não quer passar, aí ele passou já, né? Então eu percebo que é como se eu, através da minha exposição, eu abrisse um espaço real, mais concreto para a gente se relacionar. E não é fácil a gente se relacionar no real. Por exemplo, quando o Ed, meu amigo, talvez não atenda às minhas expectativas de preenchimento, aí eu vou colocar o Ed em qualquer caixinha de ódio, né, de rejeição. Falar, você não vai me amar do jeito que eu quero? Então você vai ver o que eu vou fazer. Né? Então é louco, eu estou viciado na imagem que eu acho que você tem de mim. Sim.
Então, e esse vício, ele vai junto, né? Vamos falar assim, alguém perguntou aí como que eu sei se algo é um vício ou não, né? É engraçado que quando você olha para o vício, você tem certeza de quais vícios você tem. Porque ele é, vamos falar assim, vamos começar do hábito, né? É algo que é Uhum. habitual de fazer, o hábito é um comportamento. Então, você vai estar sempre se comportando, Uhum. né? Você vai habitar um comportamento, isso seria um hábito, né? Então, você está consciente daquilo ali. E para você fazer isso, você formula uma rotina. Então, naturalmente, aquele hábito vai entrando na sua rotina, né? Você vai entrando e vai Uhum. fazendo modos de fazer, né? Que é onde muita gente às vezes para tratar do vício, né? Ou seja, eu tenho que ver a minha rotina, como que ela é, como que ela está sendo, né? E quais hábitos eu tenho. Um hábito coletivo, ele vira um costume. Então, ou seja, aí agora eu Uhum. tenho um costume. Todo mundo está acostumado a, por exemplo, acordar de manhã e tomar café, né? Escovar o dente, né? Tomar banho, Uhum. alguns, né? E assim vai indo, Uhum. você vai criando alguns costumes. O vício, ele aparece quando é algo que comanda o seu comportamento, né? Ele comanda, ele fica Uhum. muito central. Então você tem todo um aparato energético, vamos falar assim, tem todo um deslocamento de energia para chegar e ter aquele hábito, né? Aquele vício, no caso, que a gente vai falar que é quase uma paixão mesmo. E a partir daí a sua vida se molda e seu livre-arbítrio vai embora. Você não tem escolha mais, né? É como se você não estivesse escolhendo muito aquilo. E quanto mais a gente fica consciente desses vícios, dessas paixões que a gente tem, de uma certa forma, é como se eu soubesse que por trás daquele vício, daquele costume, daquele hábito, tem algo que está sendo mascarado, né? Você falou da realidade. Uhum. Para quem trabalha com constelação, né, e como terapeuta igual a gente percebe muito a dificuldade de se conectar com o que é real, né? Então a gente Uhum. tem dificuldade de olhar para o real, né? A gente tem dificuldade de olhar para nossa sexualidade de uma forma muito real, por exemplo, sabe? É Uhum. como se eu não olhasse, por exemplo, os meus fetiches, sabe? Para aquilo que tá lá obscuro, né? Aquele prazer que eu sinto às vezes, e eu procuro é, compensar isso de alguma forma para me conectar comigo, né? Só que igual você Sim. falou, né? Eu não estou me conectando comigo e nem com o real, né? Eu estou criando algo muito paralelo que depois vai me trazer algo que aí entra na questão do pecado, que é a culpa, né? A gente se sente culpado depois. Putz, Sim. não devia ter feito isso. De novo, né? Eu não consigo, né? E tirando também quando a gente coloca o nome de vício para algumas coisas que a gente acha que vai ser legal, né? Que é tipo assim, eu sou viciado em estudar, né? Aí esses vícios é legalzinho, né? Tipo assim, não, a pessoa ela é viciada em Sim. estudo, ela é viciada em trabalho, ela é Igual você, viciada viciado em cuidar das pessoas. eu sou viciado Quantos viciados que a gente não conhece em orar. que são terapeutas, né? Que são, sei lá o quê. Né? Eu acho que o que a gente começa a observar quando a gente sai da superfície do social, dos vícios socialmente não aceitos, a gente vai entrar em contato com os socialmente aceitos que parecem legazinhos, né? A gente fala assim, nossa, você viu como o Tuco trabalha bastante? Nossa, ele se dedica tanto. E no fundo é um vício que me escraviza tanto quanto. Quantas vezes que eu tenho necessidade, por exemplo, de ser bem visto, e é um vício isso daí, eu tenho dificuldade de me apresentar no real, e aí por vergonha de mostrar um eu real, que às vezes eu acordo de cu virado, acordo de saco cheio, com mínima de vontade de falar com ninguém. E eu falei, nossa, mas e se eles souberem que eu tô assim, né? As pessoas não vão me gostar. Não... Então você vê como como que tem um vício mais profundo que passa dessa superfície do álcool, sei lá, da compra, vai em um lugar mais profundo. E o que eu percebi, o dia que eu me dei conta, e foi numa vivência de trabalho da criança interior. O dia que eu me dei conta, eu com 6 anos de idade, perdido, me sentindo uma criança abandonada,
ridícula no meio do mundo das crianças, e eu me sentia o bobão da turma, sabe? Ali, o que eu desenvolvi, eu falei, você é o agradável. E naquele momento que o Tuquinho aprendeu a ser o cara agradável, eu descobri um vício. Toda vez que eu sou agradável, eu ganho um sorriso. Eu ganho nossa, como você é legal. Nossa, como você é simpático. Como você é iluminado. Cara, eu brinco até agora com os meus alunos, assim, que eu era viciado no iluminado, nessa ideia do Tuco iluminado. Eu brinco assim que eu queria ser o Osho, queria ser. Ou fala assim, Eu tava. quando chama a gente de guru, né? Eu falo assim, gente, geralmente guru não transa. Então eu não posso ser guru nesse caso. É. E é louco, né, cara? Como que é aprisionante, né? A gente ganha algo, mas o custo para manter esse algo é desumano. E eu acredito que tem um monte de gente que tá assistindo a gente que tem que sustentar um comportamento, tem que sustentar alguma vergonha. E como é que é para eu desagradar o outro, né? E correr o risco da pessoa não gostar mais de mim. Não me amar, né? É como se hoje com as redes sociais, né, que eu vejo que é muito vício da rede social em si, essa vontade de ser amado, né, o tempo inteiro a qualquer custo, né? Eu preciso, além de ser visto, que a gente tem essa necessidade de conexão, né, com o outro me vê, se o outro me vê, eu existo, eu existindo, eu preciso que ele me ame. Então, além de existir hoje, eu preciso de conexão de amor com as pessoas. E vou dando nome de amor a um like, né? A um comentário. Que legal. E eu vou norteando a minha vida e quando eu percebo, eu falo assim, velho, eu tô vivendo por isso, né? Eu não tô contribuindo com a vida do outro. Né? Pra gente que faz muito conteúdo, que está sempre entrando nesse lugar, né? É sempre o Deus de alguém, né? O salvador de alguém, aquele herói que não existe, né? Que é projetado ali. E se a gente internaliza esse papel que a gente tem muitas vezes, pode virar um vício. E a gente passa a não servir aos outros, né? Eu começo a me nutrir daquilo. Só que não é uma nutrição real, porque ela é como um lanche, né? Você come, dá 5 minutinhos depois, você tá com fome de novo, né? Aí precisa de uma outra postagem, de uma outra foto, de uma outra interação, né? E se aquilo não me compensa da mesma forma, eu tô procurando cada vez mais aumentar a dose, vamos falar assim, né? Que é o que a gente vê na questão do álcool, na questão das drogas, né? Quando a gente vai adentrar, aprofundar mais nisso e ver os estudos a respeito disso, né? É como se eu estivesse procurando ainda uma compensação que eu tive uma vez na minha vida, que aquilo me trouxe. Né? Um dia eu estava um pouco tristinho, aí eu postei uma foto e 10 pessoas curtiram e eu me senti muito bem com aquilo e eu vou querer repetir sempre, né? E cada vez aquilo vai me dando menos, né? Então eu tenho que repetir mais. Então o vício vai dentro desse ciclo, né? Então, e sabe uma coisa, até eu vou aproveitar o que estava pensando para falar e pegar uma pergunta da Fernanda aqui, de como trabalhar com a falta de amor. Então, pega cada um de nós que estamos aqui, a gente teve uma história, né? A gente teve uma história de vida, X. E essa história de vida teve um conjunto de vazios. Você teve os seus, eu tive os meus. Um conjunto de faltas. E para cada falta dessa, como eu falei assim, quando eu estava lá no pré, 6 anos de idade, e o que me faltou? Me faltou conexão. No meu entendimento ali, criança. Quando eu tive um comportamento que é ser agradável, por exemplo, eu ganhei um like, né? Que era um sorriso. Eu ganhei meu coleguinha. Então, naquele momento eu consegui diminuir a sensação de vazio, de solidão, com um sorriso. Só que assim, isso foi sendo construído e eu fui ficando mais habilidoso. Até eu brinco assim que eu era o cara, eu era o amigão da escola.
Eu até brinquei na época que a gente começou a crescer, de namorar, eu era o cara, o típico friend zone. Eu tinha o medo de arriscar uma vontade de me relacionar e me expressar assim, ó, eu gostei de você e tal, com medo de perder esse vínculo, que era pelo menos eu tinha um oi, pelo menos eu tinha alguma consideração. Então, toda a minha construção de vazio, eu construí o personagem do agradável, e aí eu reprimi todo o meu desejo sexual, toda a minha vontade de me vincular, toda a minha raiva, né? Tudo que eu sentia, os ciúmes, um monte de coisas, eu fui reprimindo para manter a personagem do agradável. Então, cada um de nós tem o seu conjunto de vazios que cria uma personagem e cria um idioma, né? Cada um de nós aqui, eu criei o agradável, né? Só que assim, esse agradável esconde o tarado, esconde o raivoso, esconde o ciumento, o invejoso. Que assim, se as pessoas olharem para esse conjunto de manifestações e comportamentos que me compõem, será que elas vão gostar de mim? Será que elas vão me amar? Será que elas vão me aceitar? Será que eu vou ser o guru delas? Né? E outra coisa outro personagem que eu construí, né, o Ed conhece bem, eu construí o personagem do professor, que me deu tanto preenchimento, tanto like, né? E como é que eu me relaciono com o meu aluno, que eu posso sim entregar algo para ele, mas não para que ele me agrade, não para que ele bata a palma para mim, mas assim, para que realmente eu contribua para ele. E uma coisa que pelo menos para mim, é o que é real, o dia que eu entendi que esses buracos, esses vazios que nós temos não vão ser preenchidos, e a gente muitas vezes vai ter que lidar com o solitário, com o bobão, com o raivoso, e aprender a conviver com eles, para mim, assim, acho que foi a coisa mais libertadora, que é poder saber assim, não vai ter cura isso aqui. Não tem. Eu vou aprender a lidar melhor com ele, mas não vou consertar esse cara aqui. Aí entra essa concepção que eu falei do pecado, né? Que a gente tem muitas vezes, que são os pecados capitais que a gente tem, que são instintos, na verdade, né? Então, quanto mais eu vou mascarando esses lugares, né? Para que eles não... Eu vou virando um ser pseudo-virtuoso, vamos colocar assim, eu coloco as minhas virtudes para a luz, né? O vício vai ficando ali para trás, porque eu não posso mostrar aquilo que eu sou de verdade, porque senão eu não vou ser amado ou amada, né? E tem um outro viés também que eu queria falar, que é a respeito dos nossos desconfortos, né? O vício, geralmente, ele surge para compensar algum desconforto que a gente não quer lidar. Eu falo que a nossa geração de hoje é a geração que não suporta 2 minutos de desconforto, seja ele qual for, né? Como se a gente não pudesse estar desconfortável, sabe? Com nada, né? Lembrando que os nossos ancestrais viviam no desconforto o tempo inteiro. Eles não tinham uma caminha, não tinham um chuveiro quentinho, né? Não tinha aquele acolhimento de papai e de mamãe, né? Agora, a nossa geração, ela não suporta desconforto, né? Ele não pode existir. Então, a gente não respira nesse lugar. A amizade não aguenta não, né? As amizades não aguentam não. Não, nada. Tipo assim, nada que seja assim. Eu tô desconfortável. Além de, por exemplo, muitas vezes chegar e eu não poder expressar o meu desconforto, porque eu não vou ser amado, né? Entre as questões todas, eu vou oprimindo a minha raiva, a minha inveja, né? Minha soberba, minha arrogância, porque isso não é uma virtude. Né? E os vícios vão surgindo justamente, muitas vezes, de eu não querer abrir isso para a luz. Né? Tudo bem, às vezes a minha raiva ela vai me salvar de muita coisa. Eu preciso respirar nela, pelo menos, para saber que recado que ela está me trazendo. Né? Tem algo injusto acontecendo. É importante que eu pegue e coloque a minha raiva para as pessoas verem que eu estou raivoso. Né? Isso é humano, isso é da gente, isso é instintivo. Claro que a gente não é bicho mais, né? Mas ter a consciência. É interessante. E é interessante que eu conversando com uma pessoa, uma cliente hoje, né? Ela falou, eu perguntando da história, né? Aí, quando ela foi começar a contar da história, então, mas sabe o que é? Não, mas hoje em dia eu entendo que minha mãe isso aqui, né? É meio que o discurso do espiritualista, sabe?
Eu falei, ó, Sei como calma, é. né? Vamos por partes. Quando ela teve um espaço respeitoso e amoroso, né, no trabalho, para ela olhar, eu falei, meu, eu fui uma fudida mesmo. Sabe? Eu fiquei com uma raiva, fui humilhada, fui menosprezada, fiquei invisível. Parece que ela conseguiu respirar. E é isso, o quantas vezes que eu tinha vergonha de assumir que eu estava com raiva, que eu estava querendo destruir tudo, sabe? Que eu queria quebrar a casa. Eu quero matar, Não que eu né? precisasse, não que eu precisasse fazer isso daí, mas É, só de assumir que eu falei, putz, né? Eu tava. Quantas vezes que eu numa relação, sei lá, eu já te contei isso daí, que eu tinha amizades quando eu era adolescente e eu tava desejando aquela mulher com tudo. E aí eu sentava em cima do meu desejo e, tô aqui para te ouvir, sabe? E aí comia solto o sonho, né? Aí não tinha sonho que cabia nesse desejo reprimido. Né? vou procurar compensações, né? Aquilo que eu não vivo, por Sim. exemplo, de alguma forma, eu não consigo vivenciar isso. Eu crio aqui para dentro de mim alguns hábitos que é como se trouxessem aquele prazer, né? A gente não tem. Eu falo que o prazer é algo que a gente procura mesmo. Isso é do ser, né? A gente está procurando o prazer o tempo inteiro, né? Só que para ter esse prazer tem um viés do desconforto, né? É desconfortável, né? As situações são desconfortáveis. Passar por uma frustração não é bom, não é gostosinho, né? Não é quentinho, né? Eu falo para muita Sim. gente assim que vira para mim e fala, tá muito em voga isso agora, né? Eu não sinto prazer com o meu trabalho, sabe? Eu não tenho prazer na minha relação. Eu não tenho prazer em tudo que eu faço. Eu não tenho prazer ao acordar, né? Claro que a gente está procurando isso o tempo inteiro. Mas como a gente não acha, né? Eu procuro, de alguma forma, ter momentos desse prazer, né? Que eu não sei de onde vem, o que que gera prazer em mim mesmo de verdade. Porque, às vezes, o que gera prazer em mim, o que está aí dentro da minha fonte de desejo, muitas vezes, eu não sei de onde vem, né? E quando descubro, não é algo tão bonitinho, tão altruísta, tão virtuoso, né? Eu procuro, através do vício, compensar algo que eu não consigo mostrar para as pessoas, né? Porque se eu for mostrar, não vai ser bonitinho, não vai ser aceito, eu não pertenço mais e eu não vou receber amor, né? Então, acho que Sim. uma forma de lidar com vício primeiro, ver se a gente consegue respirar muitas vezes nesse desconforto, nesse vazio, né? Nessa angústia que a gente tem muitas vezes, né? A Sim. angústia é um lugar que ela é aquele vazio que ela vai em alguma forma trazer pra gente vida, né? Tem vida ali naquele vazio, né? Ele vai borbulhar em algum momento. Só que a gente não sabe esperar, né? Eu preciso compensar isso agora. Então, e muitas vezes, assim, né, quando a gente tem um espaço para vivenciar essa angústia, outras coisas que estavam embaixo disso tudo, né, como eu te falei que de certa forma, eu nessa busca toda assim, desses vários vícios, eu entrei em contato, até trazendo um pouco da constelação, com uma dor sistêmica, sabe? Do homem que se achava insuficiente, do homem que se achava inferior, humilhado, sabe? Que não tinha aquele amor que talvez gostaria, ou tinha vergonha de expressar esse amor, que tinha medo de lidar com as emoções, com a vulnerabilidade. Era um pavor sem tamanho. E aí, tipo, eu pego a minha própria construção. Eu venho de uma família italiana onde as mulheres têm um pau maior que os homens. Sabe? Então, assim, até o feminino, ele tem uma figura masculina repressora. Então quando eu entro em contato com esse masculino machucado, sabe, triste mesmo. Não é o masculino poderoso, é triste primeiro. É solitário, Castrado, né? é castrado. E é interessante que quando eu cuido e cuidar, aceitar que isso está aqui, quantos homens que não vieram até mim depois que eu abri esse espaço, e foi interessante que para mim
em vez de eu querer preencher o meu buraco com os meus clientes, a partir do olhar para o meu buraco, eu consigo ajudar os meus clientes, eu me sinto conectado com eles, só servindo. Tipo assim, eu falo, meu, é isso. Muitas vezes assim, é chorar o que não foi chorado, é esmurrar o que não foi esmurrado e segue o jogo. É seguir o jogo mesmo. Não... Sim. Tem uma dor, né? Nós carregamos nossas dores, né? E as nossas dores, elas são expressas pra gente através de emoções. A emoção a gente não controla, ela vem, né? Ela é inerente da gente. A não ser que a gente se blinde e não faça contato com as pessoas e nem com o meio. Então, parece que cola, né? Tipo, a dor e a emoção. E pra gente dissolver, muitas vezes, isso precisa de um cuidado. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, eu vou, a partir de agora, eu não fumo mais, eu não vejo mais pornografia, eu vou apagar minhas redes sociais. O primeiro contato que você vai ter é com um total vazio, porque aquilo te preenchia de alguma coisa, né? Então, ou seja, agora é vazio. E o que vai vir desse vazio? Você consegue respirar nele, né? Eu lembro de você falando no nosso curso de constelação várias vezes, para quem é constelador que está aí também, em algum momento a gente constelou algumas vezes um vício de alguém, né? Eu já constelei vícios meus, né? Você também, tudo. O que a gente percebe? Durante um tempo, aquele vício serviu para que a gente até continuasse vivo, porque sem ele a gente tinha morrido, né? A vida não tinha continuado através da gente, né? Então, nesse esquema, né, que a gente é vítima de algo, de algum algoze, o vício sempre aparece como um herói para te salvar, né? Ele fala assim, olha, eu vou te salvar disso que tá ruim, né? Então, tem até uma reverência no final sempre aos vícios, né? Ou seja, você me serviu, você serviu a vida, né, de uma certa forma. Sim. E é interessante que você está falando isso daí, que uma das falas que eu tive hoje com a minha cliente, foi ela olhar com amor para a raiva que ela tinha. Porque foi essa raiva que tirou ela da miséria, sabe, da humilhação, e levou ela para o mundo. Assim, ela visitou o mundo inteiro. A diferença é que ela não sabe desligar o botão da raiva. Sabe? Esse é o ponto. E o lance é esse, né? Se eu não souber olhar para o carente que está aqui, eu não vou saber modular ele numa relação. Tipo, e esse carente é maior que eu. Eu não tenho, falo assim, que eu não tenho domínio sobre ele. Se eu sei assim, peraí, agora não dá para você atuar agora aqui que eu estou dando aula. Ou não dá para você atuar aqui agora porque eu estou numa relação sexual. Ou não dá, olhar para essas partes e saber que muitas vezes elas são maiores que a gente. Não dá para eu falar assim, ficar fingindo que o meu pulso sexual vai sumir. Não dá para falar que o meu buraco emocional vai sumir. Porém, uma coisa que quando você falou do vazio, é um insight que eu gosto sempre de trazer para todo mundo que está buscando alguma transformação, né? É uma analogia que algumas linhas espirituais chamam de tempo do deserto. Que é assim, aquele tuco que existia não me serve mais, não faz mais sentido. Só que eu ainda não construí o tuco novo. Sabe? Da mesma forma, se a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um padrão de relacionamento que eu não quero mais. Beleza, eu não quero mais isso aqui. Isso aqui eu sei que eu não quero. Porém, assim, eu não adianta eu querer fazer uma mágica, porque eu vou precisar aprender a me relacionar, vou precisar desenvolver novos comportamentos, vou precisar aprender formas diferentes que não estão no meu sistema familiar, que não estão na minha experiência. Então, qualquer busca por pílula mágica, assim, você está fudido. Eu vou falar, você está fudido. Então, é mais fácil a gente enfrentar a angústia do deserto, que não sei, eu não tenho a mínima ideia para onde vai isso aqui, não sei o que eu vou construir a partir disso aqui, porém, assim, eu estou humilde aqui e me prostrando assim, não sei, cara. Alguém me ajuda, alguém me dá uma luz aqui, pelo menos, sabe? Sim. E aí alguém Salva, pode né? ser nem ser humano aqui, pode ser algo, uma consciência, né? Sim. Toda vez que a gente tem consciência de um vício, agora quem está assistindo essa live, né, quem vai assistir depois também, ainda está pensando assim, quais vícios eu tenho,
né? Do tipo, tá, o que que eu faço que tá quase, vamos colocar assim, no automático, embora não seja totalmente automatizado, mas o que que tá central, né? Assim, que eu coloco na minha vida como algo realmente que me salva, vamos colocar dessa forma, né? Então, primeira coisa, primeiro nível de consciência que a gente tem é o intelectual, é aquele que você se dá conta, você vira e fala, olha, esse é meu Hum, vício. Olha, eu uhum, tenho esse vício, né? Isso é um vício meu, né? Isso uhum, só não adianta, porque seria muito fácil de chegar e falar assim, ah, na mente eu sim, resolvo tudo, né? Tipo assim, ah, eu tenho um vício, já descobri, então agora foda-se. Não é assim, né? Tem algo que está por debaixo é, disso, que é o nosso emocional, que é a consciência emocional. E ela precisa de liberação. Então a gente precisa liberar aquilo que faz muitas vezes. Então quando, por exemplo, você está com um vício de cigarro, que eu falo que é o meu, né? No caso. Aí eu fico sem um sim, cigarro, naturalmente algumas emoções que eu mascaro com o cigarro, ela vai aparecer, né? Uma ansiedade sim, maior, uma raiva maior, uma irritabilidade maior, né? O meu físico vai começar a querer algumas compensações também, né? E o terceiro nível é o nível físico, porque é como se fosse hormonalmente, o nosso corpo está acostumado a responder aquele padrão do vício, né? Então, ou seja, sim. eu sou pessoa viciada em pornografia, né? Tá sempre assistindo pornografia. O corpo dela, a partir do momento que ela não está aberta a esse tipo de abertura, né? Ele vai responder querendo aquilo, né? Ele vai querer. Aí que a Sim. gente entra lá na questão do hábito, né? Para a gente quebrar algum vício, vamos falar assim, primeiro é saber o porquê que ele é um vício, né? A gente pode procurar um porquê disso, né? Terapeuticamente a gente pode trabalhar em cima do vício. Ele vai trazer um recado do porquê disso, muitas vezes emocional, e a partir do físico mesmo a gente se colocar em outros lugares, em outras situações, né? Eu É. começo E a sabe que. criar novos padrões, vamos colocar assim, de comportamento para sustentar aquilo que eu vejo que eu preciso. Tipo assim, eu quero me experimentar sem esse vício agora no momento, por exemplo. Né? Hum. E é importante a gente lembrar, né, que quando você fala do físico, a gente está falando de um sistema de milhões de anos de adaptação que tem uma função biológica, que é gastar menos energia. Então, Sim. assim, se eu fui lá, criei uma sinapsezinha, que meu corpo se adaptou bem, olha, quando eu dou essa, dá um prazer. Para eu refazer uma nova sinapse, dá trampo, velho. Dá trampo, gasta energia. Exato. Qualquer caminho de prometer conforto, esquece. Não, 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 não tem trabalho com vício com conforto. É um trabalho para desenvolver. Então, tanto é que muitas coisas estão instaladas no nosso corpo. Né? Tanto é que, por exemplo, se a gente ouvisse um estampido de um tiro aqui, você não vai ficar analisando assim, será que é um 38? Será que é um. Você não fica analisando. Você tem uma reação corporal, então tem toda uma estrutura bem montada no nosso corpo para sustentar esse comportamento. Então, qualquer caminho, como a gente fala assim, que vá só para o intelectual, eu brinco assim que a gente pode fazer, ser atleta de psicanálise e entender de cabo a rabo lá. Uau! Né, Mapear eu o sei, Freud, inconsciente, né? Lacan, sem mapear, entende? Cara, não tem, porque vira uma masturbação mental e a pessoa não sai daquilo, né? Então, Que é tem um vício coisas que também, né? a Depois gente a gente vai. entra nessa parte É, terapêutica, assim, eu quero buscar algo, assim, terapeuticamente falando, e eu fico viciado, eu falo assim, não, eu gosto de um processo, eu quero entrar num processo, seja ele qual for, né? A gente se coloca ah, dentro deles, ah, e só para mapear bonitinho, e no final chegar e falar assim, pois é, eu sou assim, assim, assado por causa disso, 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 e não resolveu nada, né? Ou sim, seja, ficou só sim, sim, numa sim, parte que não teve liberação, né? Eu só criei uma sim, sim. soberba maior ainda, né? Acima dos demais. E me acho que conheço muito por causa disso, né? Que eu consegui mapear, fazer algumas ligações. Mas o padrão, o vício, né? Que também a gente pode chamar de vício emocional, ele vai estar ali sempre rondando a gente, né? E Sim. aquilo que eu falo, por exemplo, meu vício com cigarro, por exemplo, ele é um vício para mim. Não adianta eu chegar um dia e falar assim, eu não consigo falar que eu sou um ex-fumante, por exemplo.
né? Eu vou ser fumante o resto da vida. Nem eu. Ele é o meu vício fofinho que eu tenho, vamos falar assim, né? Ele me salva em alguns momentos. É para isso que ele está ali sempre, né? Mas a minha consciência é de cada vez que eu estiver na minha presença, que é outro caso que eu acho que vejo que é muito importante quando a gente está adentrando os nossos vícios, né, para conhecê-los um pouco mais, é estar presente no que a gente está fazendo, mesmo sabendo que é um vício, né? Procura trazer sua presença ali para aquele momento. Porque você vai estar trazendo a sua consciência, né? Você vai observar como que é, não vai ser tão automatizado mais as coisas, né? A gente vai começando a ter um nível maior de apurar o gosto mesmo, para ver se é aquilo que vai me salvar mesmo de verdade. Porque eu construí a minha vida, igual você falou, né? O meu corpo físico, o mental, o emocional, até o espiritual, muitas vezes, ele está acostumado e habituado, né, para se nortear por esse vício, seja ele qual for. Para eu desconstruir isso, se é que eu quero desconstruir, né? Se eu tenho isso, eu me dou conta e falo que está me lesando meu livre-arbítrio, vamos colocar assim, e eu quero... geralmente a gente procura um outro vício, né? A pessoa, eu parei de fumar, mas agora eu vou tomar café. Né? Aí procura um outro para dar um bonzinho, né? Um quentinho aqui. Eu não fumo mais, mas aí eu tô numa outra compensação aqui que tá fazendo quase a mesma coisa para mim. Né? Onde a gente vai chegar com isso? O buraco é sempre mais embaixo. Ele sempre vai chegar no desconforto, sabe? Ele sempre vai chegar numa parte desconfortável que a gente não suporta viver. Né? O desconforto é algo que a gente não suporta, igual eu falei, 1 minuto. Eu não quero 1 minuto de desconforto na minha vida. Eu não permito respirar nesse lugar. Eu falo isso muito com meus alunos. Né? Tipo, respira nesse lugar um pouquinho, vê o que está te trazendo de conteúdo. Né? Que aí você vai saber o que está te moldando, o que está te levando para esse vício, o que está te levando, o que está te lesando energeticamente. Para de querer o caminho mais curto, muitas vezes. Né? E é claro que não adianta eu falar que cada um tem que vivenciar e ver como que vai ser. Né? Que fácil não é. Eu me lembrei assim, de um atendimento que acabou, né, na pessoa entrando em contato com um vazio emocional mesmo, um buraco assim, que ficou na história. E aí ela falou para mim assim, e daí? Né? E agora? Sabe, agora? Meio que assim, qual é a pílula que eu tomo aqui? Não tem pílula, sabe? É realmente sair da explicação, da justificativa que você teve a vida inteira, que foi um vício. A pessoa, e essa pessoa que eu atendi, ela já fez psicanálise, já fez um monte de coisa. Ela é atleta de terapia. E aí ela não queria viver o desconforto, sabe? Não queria entrar em contato com a abandonada, com a pessoa que foi, sei lá, né, invisibilizada. E muitas vezes, não é que a gente vai ficar lambendo a laminha, não é esse convite, mas esvaziar mesmo essa emoção, que senão, eu falo, o vício dela era trocar de namorado, igual uma pessoa que eu conheço. Não é você, não, eu tô falando de mim. No caso não era namorado, mas assim, era isso. Mas o que eu não queria lidar era com os meus desconfortos. E eu mesmo, na minha relação atual, quantas vezes que eu tenho medo de lidar com o novo Tuco, e como é que eu negocio aqui e lido com esses conflitos para apresentar esse outro Tuco, né? E se ela não gostar, e se as pessoas não gostarem desse outro? Aquele deu tanto certo, assim, eu pratiquei, eu fui mestre nesse outro aqui. Eu treinei ele muito tempo. Entra num outro viés que eu gosto muito de falar, assim, porque nós temos realmente os nossos personagens, nossas personas, né? A gente se comunica com o mundo, igual quando eu estou dando aula, eu sou professor, e eu me aproprio desse lugar, né? Ele está aqui e eu vou entrar dentro do lugar do professor. Eu preciso saber que eu estou ali naquele momento, né? Se eu levo o professor, por exemplo, para minha vida amorosa, né? Eu não estou caçando alguém para... Caçando é ótimo, né? Eu não estou me conectando com o outro, né? Na verdade. Eu quero alguém que eu ensine algo. Então, o professor, ele não namora, ele dá aula. Vamos colocar assim.
né? Ali eu tenho que despertar mesmo o meu masculino, o meu feminino, o amante interno, né? Então é outra vivência que eu vou ter ali naquele momento. Só que a gente, nessa transição, muitas vezes, que a gente não consegue lidar, que é o que eu chamo de maturidade, quando a gente consegue transitar entre essas personas que a gente tem aí, de conexão com o outro, de vivência, é normal que esse vazio apareça, sabe? Eu não sei, eu não consigo. Do tipo, sair de um lugar e ir para o outro. Então, o vício geralmente ele aparece nesse momento, sabe? Para eu transitar, para eu sair de um estado e eu ir para o outro, eu preciso aqui de uma compensação, né? Como se fosse meu camarim. A forma de conectar comigo mesmo é o meu vício. Então, eu vou lá, por exemplo, me conecto com ele, faço ali as conexões que eu preciso e ali vem essa nova persona para se relacionar com outra pessoa nesse momento. Né? Nós somos seres relacionais, então não tem como muito fugir das relações. Por mais que eu vá assim, lá para o Tibete, ficar sozinho, dentro de um quarto, 30 dias, eu ainda estou em relação. Né? Que é a primeira relação que a gente tem é com a gente mesmo. E nessa relação a gente já procura a nossa primeira conexão, né? Conectar com algo que faça sentido pra gente. E às vezes simplesmente não faz sentido. Né? Então vem esse vazio. Então, e interessante, agora que você falou de sentido, assim, que eu acho que é um olhar que eu acho que pode dar algum direcionamento, né? Porque assim, vamos dizer, tá, eu tenho esse monte de vazios, eu vou morrer com esses vazios, e aí? Que merda, né? E é bem assim, ó, e que merda é essa daqui, né? Eu vou morrer. E aí me vem, então, mas aí me vem muito um caminho que para mim foi tocante, quando eu me senti nesse buraco sem destino, né? Sem uma proposta muito da logoterapia, que é assim, como é que eu poderia transformar minha vida de forma que me fizesse morrer com alguma dignidade? Sabe assim, aí é uma coisa assim, do Homo sapiens sapiens. É uma habilidade nossa de, tá, como que eu poderia dar algum sentido para minha vida? E me remete lá em 2009, quando foi o primeiro Namastê. Quando a gente começou a olhar para esse lance de inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religiosidade, mas como é que eu poderia viver por algum propósito que me desse algum significado? Aí, assim, ó, eu poderia, sei lá, fazer bolo. Nossa, cara, quando eu faço os meus bolos, eu torno esse mundo melhor. As pessoas têm mais sabor. Sei lá, tem uma pessoa que é podóloga e cuida do meu pé. Cara, ela me faz minha vida mais feliz quando ela pode cuidar do meu pé. Ela contribui. Quando então, é esse ponto, assim, ó. Como é que eu posso contribuir sem megalomania, foi meu vício, né, de querer ser o iluminado para ganhar aprovação e like? Como é que eu posso, de alguma forma, uma pessoa por vez, talvez, bem transformar, sabe? E eu falo que cada atendimento que eu tenho me dá uma emoção ao final do atendimento. Eu falo, cara, se minha vida acabar hoje, assim, ó, pelo menos assim, alguma dignidade eu vou morrer. Não que eu queira, assim, porque eu me cago de medo da morte. Mas, assim, eu acho que assim, como é que a gente aqui que está conversando sobre isso poderia dar algum sentido, sabe, na vida? E talvez seja, sei lá, construir uma família, seja, não sei, velho, e o que fizer sentido para cada um. Sabe? Acho que Mas essa sem... busca... Pode falar. Fala aí. Eu acho que essa Que busca, ela é algo tão da gente, assim, porque é como se a gente esperasse um milagre, né, que acontecesse na vida da gente, né? Do tipo assim, amanhã eu vou acordar e toda a minha vida vai fazer sentido e eu vou descobrir qual que é o sentido da minha vida, né? A minha missão de vida, né? Ou então vou fazer tal curso e ali eu vou descobrir lá naquela imersão qual que é o meu sentido de vida, meu propósito de vida, né? E é como se fosse algo que tivesse vindo para a gente, né? De algum lugar que a gente não conhece. Na verdade, se a gente começar a perceber um pouquinho, ele já está aí.
né? O que tem é, vamos usar a metáfora de Maia, né? Como se tivesse muitos véus, no máximo que eu posso fazer é começar a tirar mesmo assim, esses véus que eu tenho, que são esses condicionamentos, essas compensações, para entrar em contato com esse propósito, né? Mas eu acredito que a Sim. gente sempre está nesse propósito, a gente não saiu dele em nenhum momento, ele Sim. já está aí, Ó, né? e sabe que é legal se você pegar esse gancho assim, e voltando que eu falei lá da vivência da criança interior, quando eu entrei em contato com essa ideia da criança que se viciou em ser agradável, qual foi o meu melhor desenvolvimento? Eu aprendi a ouvir as pessoas, eu aprendi a ser empático. Com toda essa busca minha de ser agradável, eu precisava saber o que falar para não ferir, blá, 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 blá. Então, eu aprendi a ser amoroso com as pessoas. E aí, hoje em dia, o meu propósito é cumprido eu usando esse vício meu a serviço. Em vez de assim, hoje em dia eu consigo olhar com muito respeito para as pessoas, me colocar em vários modelos de mundo a serviço delas, não mais me agrada. Né? E no serviço que eu presto para elas, a gente tem uma troca adulta que é o dinheiro. Tipo, ó, eu te ajudo com o meu vício, você me retribui com dinheiro. E, né? E assim, de alguma forma, eu estou servindo alguém. E não é. E esse é o ponto. Não é grandioso fazer isso. É só isso. É só fazer, né? A gente espera, assim, É só fazer. grandes recompensas. Deixa eu ler aqui, tem uma. A Silvia. Eu estava fazendo um curso de autoconhecimento e a professora disse que viemos aqui para servir. Vocês concordam com isso? Acho que acabei de falar. E no fundo como você acabou de falar, por sermos seres relacionais, o que mais preenche a nossa natureza é um colaborar com o outro. É que de alguma forma a gente desenvolveu uma cultura mais competitiva, mas o nosso instinto primordial é de colaboração, é de coexistência. É contribuição. Né? Isso é do humano, né? A gente procura contribuir desde as tribos, né? Só para contextualizar também isso, como nós somos seres relacionais, geralmente quando a gente conhece o outro, né, a gente vai projetar, distorcer, generalizar aquela pessoa. Então eu trato o outro não como um sujeito ou como alguém, como um ser, né, como um outro humano. Geralmente é como se eu estivesse lidando o tempo inteiro comigo mesmo. Então eu nunca vejo o outro como ele é. Por isso que a frase da constelação, que é a mais linda de todas, que é mais linda que eu te amo, que é eu vejo você, né? Traz toda a diferença, porque quando eu vejo o outro como ele é, com os vícios, virtudes, né? Com tudo aquilo que ele traz de bagagem, eu consigo realmente tocar aquela alma humana. E é aí que está o verdadeiro serviço que eu vejo, sabe? Eu sirvo melhor quando eu paro de conviver com o outro, quando eu paro de me relacionar com o outro a partir de algo que eu espero que ele seja, porque tem que compensar algo para mim, né? Então, naquele momento, quando eu falo assim, eu sou viciado em você, né? Quem já falou, já ouviu isso? Você, meu vício é você. E, geralmente na época da paixão, porque a paixão também é um vício, né? Então, o que está querendo dizer com isso? Você me tira sensações de prazer, né? Mas naquele momento, eu não estou vendo um outro ser na minha frente, estou vendo ainda um objeto, né? É bem narcísico isso, né? Eu estou olhando para o outro, estou olhando para mim mesmo. Eu quero que você compense algo para mim. Então, por isso você é o meu vício. Por isso que eu te olho dessa forma e eu quero que você compense de tal, tal e tal forma, para que no final eu tenha o prazer tão esperado, né? O orgasmo divino, que cada vez vai ficando cada vez menor. Vamos falar assim. A live está acabando. Nós temos... Gente, parece que foi um tiro. Né? Nossa, parece que a gente passou, geralmente é rápido, mas parece que foi tanta coisa que aconteceu num prazo curto de tempo. Sim. E eu queria agradecer a todo mundo que deixou um oi aqui, que mandou saudade, fazia tempo que não me via. E, putz, Ed, a gente tem um monte de história para desenrolar daqui, né? Sim. Vamos fazer mais vezes isso aqui.
né? Vamos. Gostei. Pagando língua, né? Estando falando assim, não, live, gente. Ninguém vê live. Eu não assisto live. Quem que vai assistir live? Adorei. É, Foi muito bom. E eu obrigado. queria agradecer também todo mundo que esteve aí com a gente, né? Os que entraram, saíram. Sim. Espero que a gente tenha contribuído, sim, de alguma forma, com com o que a gente trouxe, né? E lembrando que tem uma frase do livro que chama Na Fissura, de Johann Hari, que ele fala algo muito legal, que o oposto da dependência, né, que todo mundo fala, não é ser sóbrio. Né? Nesse mundo é bem difícil ser sóbrio, né? Mas o oposto da dependência é a conexão. Então, quando a gente está precisando de se conectar com alguma coisa, que a gente procure saber que existe uma dependência, que ela não quer uma sobriedade, ela quer uma conexão com algo. E isso vai começar com a gente mesmo, né? Valeu, foi lindo demais. Gente, muito obrigado. Obrigado. Lembra de salvar, hein, ó. Sim, vou salvar. Lembra de salvar. Vai ficar aqui. Beijo, gente. Obrigado. Depois eu vou postar e as pessoas vão lá depois para falar com a gente como é que foi para vocês. Tá bom?